Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de estarmos aqui na Tua casa. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que o Senhor nos deu, pela Tua palavra que nós temos diante de nós, no nosso idioma. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor usou homens e mulheres para que essa palavra, Pai, chegasse até nós. Nós agora, Pai, queremos te pedir a interpretação da mesma, que o Senhor tome essas coisas que são tuas, Pai, e aplique-as aos nossos corações. Fica conosco, Senhor, fala conosco. Em nome de Jesus Cristo, amém. Podemos assentar, meus amados? Meus irmãos, este capítulo 1, o primeiro salmo, ele está, na verdade, dividindo a humanidade em duas categorias. Ele não está apenas falando de uma certa qualidade de pessoas e de uma outra certa qualidade de pessoas entre tantas outras pessoas. Não. Ele está dividindo aqui em duas categorias. Só existe duas categorias de pessoas, que são as que são descritas aqui neste capítulo. São os justos e os não justos. As coisas podem ser divididas assim, tudo pode ser dividido assim, não é? Você pega aí alguma categoria de alguma coisa e tudo pode ser dividido assim. Por exemplo, os brasileiros e os não brasileiros. Pronto, não é isso que existe? Os casados e os não casados, né? Os trabalhadores e os não trabalhadores, os justos e os não justos. É como está dividido aqui. E é assim que é dividido a humanidade. Os não justos recebem um nome especial aqui, ímpios. Então, a humanidade ela é dividida apenas nessas duas categorias de pessoas: os justos e os ímpios. Os justos e os ímpios. E a primeira coisa, nós vamos ver assim esse capítulo de um modo geral, né? De um modo geral. Primeiro a gente vê aqui a questão da fidelidade. Nessas duas categorias de pessoas, existe a questão da fidelidade. Eles são fiéis a algo, tanto um quanto o outro. Os ímpios, eles têm o seu próprio sistema de valores, e eles são fiéis a isto. São fiéis. Os ímpios, eles têm um conselho, os seus conselhos, eles têm os seus caminhos, eles têm os seus colegas que pensam da mesma forma, não é? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, na forma de viver dos pecadores, e ele não se assenta na roda dos escarnecedores, na reunião de pessoas escarnecedoras. Então, eles são fiéis aos seus princípios aqui, os ímpios. E com relação a ímpios, meus amados, é importante saber de uma coisa: a gente precisa aprofundar mais essa ideia de ímpio. Talvez, eu possa até estar enganado, mas talvez a gente pense que ímpio é aquela pessoa muito má, muito perversa, né? Eu quando eu era jovenzinho, eu achava que era assim, ímpio, falava ímpio,
né? Eu achava logo que era uma pessoa muito... É porque eu creio que é ligado à ideia de impiedade, né? Ímpio, de impiedade. E impiedade é aquela pessoa cruel, né? Mas precisamos aprofundar mais essa ideia de impiedade, se é que pensamos dessa forma, né? Isso é mais profundo do que a ideia comum. Ímpio é aquele que vive na impiedade, né? Então, a ideia é que a gente precisa melhorar, se a gente tem alguma dificuldade, né? Se a gente acha que ímpio é só aquela pessoa cruel, é saber o que é impiedade. A Bíblia diz que Deus condenará o ímpio. Todos aqueles que não serão salvos pelo Senhor estão na categoria dos ímpios, ou que não são salvos são os ímpios. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. A partir do versículo 16 diz assim, Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, do judeu e também do grego, né? Primeiro do judeu e depois do não-judeu, né? Que era chamado de grego, né? Tinha várias palavras para se falar de um não-judeu. Ou ele era chamado de grego, ou ele era chamado de gentil, ou ele era chamado de incircuncisão, né? Então, a humanidade dividida dessa forma, o judeu e o não-judeu. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Onde está a justiça de Deus? No Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus, versículo 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, olha a palavra aí, contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, impiedade, o que significa essa palavra? Será que ela significa necessariamente crueldade, né? Pessoa impiedosa, uma pessoa que não tem pena dos outros, uma pessoa cruel, né? Essa é a ideia comum que nós temos, né? Mas essa não é a definição bíblica, né? Claro, uma pessoa que é cruel, ela é impiedosa, mas a palavra não significa somente isso, ela é bem mais ampla, né? Contra toda impiedade e perversão. A palavra perversão é injustiça. Aqui, essa palavra perversão é a mesma palavra, é a mesma última palavra que está no versículo, é a mesma, né? É questão da tradução, né? É a mesma palavra aqui, ó, perversão, né? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Essa palavra perversão é a mesma injustiça que está aqui na última palavra do versículo 18. Então, em outra versão bíblica, a versão revista e corrigida, ela está escrito assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Aqui a nossa revista atualizada colocou como perversão, mas impiedade e injustiça. Injustiça é sim aquela pessoa que não faz as coisas corretamente, ela é desonesta, ela trata de forma desigual aquilo que ela deveria tratar igualmente, né? Isso é injustiça. Não cumpre, é uma não cumpridora das leis.
Um injusto. Um injusto é aquele que não cumpre as leis. Então, a ira de Deus se revela do céu contra esse tipo de pessoa injusta. Mas tem uma palavra antes, e eu creio que o apóstolo colocou de propósito. Antes de injustiça ou antes de perversão, tem a palavra impiedade. E o que é impiedade? A sua definição ela está aqui no decorrer dos versículos. O versículo 19 diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Isto é uma pessoa ímpia. Essa é uma pessoa que vive na impiedade. Quando ela não glorifica a Deus, quando ela não dá graças a Deus, isso é impiedade, ela é um ímpio. O ímpio é uma pessoa que não tem o sentimento de respeito, não tem o sentimento de adoração a Deus, não glorifica a Deus e não lhe dá graças. Esse é o significado de impiedade. Essa pessoa não precisa ser necessariamente cruel, né, uma pessoa ruim, não. Não dar a glória devida ao Senhor, a Bíblia chama isso de impiedade. Impiedade. Existem pessoas muito boas que vivem dessa forma, não é? Elas passam a semana inteira nos seus trabalhos, dando o melhor de si. Vamos pegar esse tipo de pessoa, né? E no final de semana, o que ela faz? Ela vai para as suas viagens, vai para o seu banho, vai para o seu futebol. Na segunda-feira começa tudo de novo. Onde está o pensamento de Deus aí? Onde está o vir adorar ao Senhor? Onde está o glorificar o Senhor? Será que essa pessoa está pensando no Senhor? A Bíblia chama essa pessoa de ímpia. Impiedade. Não dá a devida glória ao Senhor. Não dá a devida glória ao seu nome. Ela sequer vem para os locais de adoração. Imagina se ela pensa em Deus durante a semana, imagina, né? Impiedade. E a ira de Deus se revela do céu contra, em primeiro lugar, a impiedade. Antes mesmo que a injustiça, antes mesmo que a vida errada, o Senhor está olhando, a primeira coisa que vai condenar uma pessoa é a sua impiedade. E é isso que pessoas boas precisam ouvir. Porque tem gente muito boa, tem gente muito honesta, mas que não dá a devida glória ao Senhor. Não glorifica ao Senhor. Versículo 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Não agradece ao Senhor, não glorifica ao Senhor. Então, assim, um pregador da palavra, a primeira coisa que ele precisa mostrar para as pessoas, antes mesmo de dizer que Deus pode te curar do alcoolismo, Deus pode te dar uma vida correta, a primeira coisa que ele tem que mostrar é que essa pessoa ela vive em impiedade. Antes mesmo de dizer que ela vive nos vícios. Não é essa pregação de hoje em dia que a gente escuta, não é? Venha para o Senhor e você vai ser liberto das drogas, venha para o Senhor e você vai ser liberto do alcoolismo, venha para o Senhor e Ele vai restaurar a tua família, venha para o Senhor.
Não, a primeira coisa que ela precisa saber, antes de qualquer dessas coisas, é que ela é uma pessoa ímpia. Ela não glorifica a Deus. Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, é um versículo que tem se tornado bem conhecido nosso. 11:36 diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele. Olha, tudo é dele, tudo é de Deus, tudo foi feito por meio dele, foi ele mesmo que fez, além de ser dele, foi ele que fez, e foi feito para quem? Para ele. São o quê? Todas as coisas, todas, especialmente a obra-prima de Deus, o ser humano. Tudo foi feito para ele. Conclusão: a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Essa é a conclusão. Né? Antigamente a igreja, né, quando passa nos tempos da reforma, né, e os pastores, os concílios e os homens, as grandes autoridades, muito preocupados, né, em preservar a doutrina, ajudar o povo, eles fizeram o que se chama de catecismo. Né? Catecismo não é só coisa da Igreja Católica, não. A Igreja Evangélica tinha seus catecismos, tinham vários catecismos, né? Mas um dos mais famosos, a primeira pergunta é: qual o fim principal do homem? Qual o fim principal do homem? Ou a finalidade maior é o quê? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre, né? E usufruir dele para sempre. O fim principal do homem, a primeira pergunta do catecismo, né? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Nós temos um grupinho de adolescentes lá no João Paulo, a gente se reúne aos sábados, logo depois do OANS, e a gente está estudando o catecismo, sabe? As perguntas e as respostas, é muito bonito, eles têm aprendido. E é a primeira pergunta, né? A gente já está na 7ª pergunta. A gente passa muito tempo estudando cada pergunta, mas a primeira pergunta é essa, né? Qual o fim principal do homem? Qual a sua finalidade principal? Glorificar a Deus e alegrar-se nele, né? E glorificando a Deus, você se alegra nele para sempre. E se não é assim, esta pessoa é ímpia. Se a pessoa não faz isso, ela é ímpia, ela vive em impiedade. Isso é pecado. Isso já é suficiente para condenar uma pessoa. O ser humano foi feito para glorificar a Deus e ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus criou todas as coisas de forma muito maravilhosa, mas o ser humano ele criou de forma muito especial, né? Ele mesmo, né? A ideia é que ele mesmo foi lá, formou o homem, soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então, meu amado, a primeira coisa é a impiedade. Tem a injustiça também, né? A injustiça é filha da impiedade. Uma pessoa que não glorifica a Deus, ou nós podemos dizer assim, que não tem o temor de Deus, geralmente ela vai cair na injustiça, fazer coisas erradas, não tem o temor de Deus. Temor de Deus. O judeu também era assim, não é? Não pense só que impiedosos eram. Volte lá para Romanos capítulo 1. Impiedosos não eram só os gentios, não. Ou impiedosos, eu não quero usar a palavra impiedoso, quero usar a palavra ímpios, né? Impiedoso dá aquela ideia que é cruel, né? Mas ímpios. Não eram só os gentios, não.
os judeus também. Se você vê aqui Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, ele vai falar começa aqui, não é? Portanto, tendo conhecimento de Deus, versículo 21, Romanos 1, 21 diz assim: portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Isso é impiedade. Antes tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Aí eles começam a inventar coisas. Tira Deus, aí entra o quê? O seu próprio raciocínio. O conselho do ímpio, o caminho do pecador, nasce daí. Tira Deus, aí ele vai formar o seu próprio sistema de valores. É isso que está dizendo aqui. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Tiraram os raciocínios de Deus, tiraram os pensamentos de Deus e agora estabelecem os seus. Mas é loucura, a Bíblia diz, só vai sair daí loucura, não vai sair nada que preste. Obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Versículo 22 diz assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Aí começa, né? Vem tudo que não presta, a idolatria, a imoralidade. Não é isso aqui? E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Versículo 24: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Não glorifica a Deus, adora mais a criatura do que o Criador. Isso é ser ímpio. O qual é bendito eternamente, amém. Por causa disso, Deus entregou tais homens a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outros contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Escute, versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Aqui, desprezado o conhecimento de Deus, eles sabem quem Deus é, eles sabem que existe um Deus e não glorifica como Deus. Aí as consequências vêm. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Está aqui. Essa é a consequência, né, da impiedade. Vem tudo isso aí, a reboque. Por isso, a primeira coisa que Deus condena é o ímpio. Ímpio não glorifica a Deus, não lhe dá graças. Quando o Senhor foi perguntado qual o primeiro mandamento, o mais importante, qual é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O principal mandamento. O primeiro mandamento. Mas o judeu também, isso aqui certamente é o gentio que fazia essas coisas, né? Aí o judeu talvez dizia assim, não, né, mas isso aí são
Os judeus chamavam, na época de Jesus, os gentios de cães. Isso aí são os cães, né? Os cães. Aí talvez eles, não, mas com a gente é diferente, né? Aí o capítulo 2 de Romanos, o apóstolo Paulo vai voltar agora para o judeu e dizer para eles: vocês não são diferentes. Vocês não são diferentes. Ele começa, né? Capítulo 2. Porquanto és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. O Senhor acusa aqui os judeus também. Não é só os gentios, não. O capítulo é longo, mas o versículo 17, né? É do capítulo 2 mesmo, versículo 17. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outra e não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar, furtas, dizes que não se deve cometer adultério e o cometes, abominas os ídolos e lhes roubas os templos, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Vocês são do mesmo jeito. Me desculpe a expressão, né? Bem brasileira, né? Vocês são farinha do mesmo saco. São pecadores também. E ele vai falando isso em todo o capítulo 2, né? Aí no capítulo 3 ele chega na conclusão. Versículo 3:9. Depois de ter falado no 1 dos gentios, depois de ter falado no 2 dos judeus, o versículo 9 diz assim: que, pois, se conclui? Isso aqui ele falando para um judeu, né? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado, acabei de demonstrar, né? Pois temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, todos. Ímpios, todos. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. O que o Salmo 1 diz? Qual é a divisão ali? Justos e ímpios, né? Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus para glorificar a Deus, para ser-lhe grato. Não há. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Todos estão separados de Deus. Todos pecaram. Então, meu amado, o ímpio é mais do que, não é só aquela pessoa cruel, né? O ímpio é aquele que não busca a Deus. Ele diz, não há quem busque a Deus, e por isso todos estão condenados. Todos estão calados diante do Senhor, diante do tribunal do Senhor, todos. Vamos voltar lá para o Salmo 1, né? Salmo 1. Ele fala aqui do ímpio, né? Mas ele fala também do justo. Mas espera aí, ele falou que não existe justo. Como é que ele está falando aqui de justo, né? Veja o versículo
6. O Salmo 1:6 diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Mas ele disse que não há nenhum justo. Que justos são esses? São aqueles que Deus tornou justos. Quando ele diz ali não há justo nenhum sequer, naturalmente não nasce nenhum justo neste mundo. Todos nascem pecadores. Não há justo, mas existe os que Deus torna justo. Ele torna justo de duas formas. Ele livra da condenação. Olha lá o pecador, né? E Deus o justifica. Como? Ele é um pecador e o salário do pecado é a morte. Como Deus resolveu esse problema? Enviou seu filho para morrer no lugar do pecador. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eis os justos que ele está falando aqui. Os justos que Deus tornou justos, não são justos de si mesmo. Como a palavra de Deus diz, não tem justiça própria, mas é a justiça que vem de Deus. Primeira coisa, né? Mas não é somente isso não, meu amado. Outra coisa que também nós precisamos entender é que uma pessoa que foi justificada, foi tornada justa diante de Deus, ela deve viver justamente no seu procedimento também. Ela deve ser uma pessoa correta, sim, cumpridora da lei. Tem que ser, sim. Sabe por que eu estou dando essa ênfase? Eu já tenho já comecei a ter experiência como pastor, como professor de seminário, e a gente vê que as pessoas negligenciam, não dão muita importância para isso, não. Talvez elas aprenderam que a salvação não é pelas obras, então elas não se preocupam muito com o seu comportamento. Digo, não, tem que viver uma vida justa, sim. Esse justo que o salmista está falando aqui é o justo da prática também. Não é só a sua posição, estou justificado diante de Deus, mas é um justo que pratica coisas justas também. É uma pessoa correta nos seus negócios, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que julga as coisas com retidão. É sim. Esse foi um dos motivos, essa injustiça prática é um dos motivos, ou é o grande motivo de Deus ter disciplinado o seu povo de Israel. Você sabe que o povo de Israel foi para o cativeiro do Egito, da Babilônia, e era por causa das suas injustiças mesmo. Abra sua Bíblia lá em Zacarias, e isso aqui é só um exemplo. A Bíblia está repleta disso no Antigo Testamento. Zacarias capítulo 7. Zacarias capítulo 7, versículo 8, diz assim: a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falara o Senhor dos exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia a cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre,
nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Coisas práticas mesmo, meus amados. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Então, está aqui Deus os disciplinou severamente por causa de suas injustiças mesmo, injustiças práticas mesmo. Oprimindo o órfão, oprimindo a viúva. A Bíblia fala em outros lugares, não dava o salário do diarista, tinha 2 pesos e 2 medidas. Mudou? Não, essas coisas são frutos daquela pessoa que já foi justificada. Abra sua Bíblia lá em Lucas, também um texto que tem se tornado bem conhecido nosso, né? Lucas capítulo 3, versículo 7, Lucas 3, 7. Diz assim a palavra de Deus. Lucas capítulo 3, versículo 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, ou seja, frutos que estejam à altura do arrependimento que vocês disseram que tiveram. Não se arrependeram dos seus pecados? Não se tornaram novas criaturas? Cadê os frutos? É isso que ele está cobrando, é isso que João Batista está cobrando aqui. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, os frutos do arrependimento, os frutos de uma pessoa justificada, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então as multidões interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Que frutos são esses? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Justiça, meu amado. Atos de justiça, prática. Também soldados lhe perguntaram, e nós que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Coisas práticas, meu. Justiça. O justo não é da própria pessoa, não, mas uma mudança de natureza, uma mudança de coração, que Deus capacita a pessoa a guardar as suas leis, a viver de forma digna. É isso que diz lá em Jeremias 31. Jeremias 31. E essa é uma passagem que é aplicada lá, Hebreus aplica essa mesma passagem aos crentes. Não pense que é só para o povo de Israel aqui, não. Jeremias 31, 31. Na verdade, é aplicado ao povo de Israel se ele se converter, o que se converte verdadeiramente ao Senhor. Jeremias 31, 31 diz assim, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor.
porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Agora eu vou colocar dentro do coração e dentro da mente, porque lá em tábuas de pedra não deu certo não é? São pecadores, né? Externamente, né? Dá lá. A lei externa. Não obedece. O que ele vai fazer agora? Inscrever aonde? No teu coração e na tua mente. Antigamente, né, tinha um ditado, uma força de expressão que as pessoas diziam assim, quando o menino, você tentava ensinar alguma coisa para o menino não aprendia. Aí a minha mãe dizia assim, se eu pudesse abrir tua cabeça e botar lá dentro, né? Pois saiba que é exatamente isso que o Senhor está fazendo. Eu vou colocar agora dentro do teu coração e na tua mente. Não é? Por isso, é um absurdo o crente que diz assim, eu estou salvo e jamais perderei minha salvação, eu posso fazer o que eu quiser, pecar, você... Eu digo, e a lei de Deus inscrita no teu coração, cadê? E na tua mente? Deus está mentindo? Como você posso fazer o que eu quiser, pecar à vontade? Como? E a lei escrita no teu coração e na tua mente? Isso aqui não é verdade, não? Então é uma prova de que essa pessoa não foi salva, na verdade, né? Então Deus capacita essa pessoa. Ela dá o Espírito Santo para essa pessoa, né? O próprio Ezequiel fala disso, né? Ezequiel capítulo 11. Versículo 19. Ezequiel 11, 19, diz assim, dar-lhe-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Sim, justiça prática mesmo, obediência às leis do Senhor. Sim, Deus pode nos capacitar, Deus nos capacita a viver de forma justa. Tito 2, a gente está falando um monte de versículos aqui, mas é porque é um estudo bíblico, né? A gente sempre enfatiza. Tito 2, bem conhecido, acho que é bem conhecido do Oance até, né? Tito 2, 11. Tito 2,11 diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que renegadas a impiedade, está vendo? Primeira coisa, a impiedade. Começa logo com a impiedade, né? O não glorificar a Deus, o não dar graças a Deus. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Piedosamente. Sensata, de forma sensata, com sabedoria, de forma justa e de forma piedosa. Sempre glorificando a Deus, sempre dando graças ao Senhor. Vamos voltar lá para o Salmo 1. Fidelidade. Aqui está falando do justo e do não justo, ou do justo e do ímpio.
Primeira coisa é fidelidade. Ambos são fiéis a alguma coisa. O ímpio, fiel aos seus próprios princípios, a sua forma de pensar, tira Deus, aí coloca a sua própria forma de pensar. O justo não, ele é um piedoso nesse sentido, né? Ele glorifica a Deus, ele é aquele que vai ter prazer na lei do Senhor, meditar na sua lei de dia e de noite. Então, a primeira coisa é a fidelidade. A segunda coisa é a felicidade. O versículo 1 diz o quê? Qual é a primeira palavra aí? Uma palavra composta aí, né? Bem-aventurado. Felicidade. Essa palavra é felicidade. Uma coisa, eu não sei se ele fazia por causa disso, mas eu me lembro bem que toda vez que o pastor Frederico falava esse versículo, ele fazia bem assim, bem-aventurado, ele dizia feliz, ele sempre usava essa expressão, feliz, aí ele falava assim, né, feliz. Aí eu fui pesquisar essa palavra, ela ocorre várias vezes nas Escrituras, e quase todas as vezes, exceção de umas 2 ou 3 vezes, talvez, mas quase todas as vezes que ela aparece nas Escrituras é em forma de exclamação. Feliz! Está exclamando. Que maravilha! Ou seja, a ideia, você é um felizardo. Que coisa maravilhosa. Né? Então, vamos ver aqui, 1 Reis, só um exemplo de como essa palavra é usada, né? 1 Reis, capítulo 10. 1 Reis, capítulo 10, a visita da rainha de Sabá a Salomão, né? Ficou impressionada, né, com a glória do reino de Salomão. Diz assim, tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, a casa que edificara e a comida de sua mesa e o lugar dos seus oficiais e o serviço dos seus criados e os trajes deles e seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei, foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquela palavra até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que eu ouvi. Felizes! Aqui está a palavra. É a mesma palavra lá de Salmão, bem-aventurado. Felizes! Ela está exclamando, né? Felizes os teus homens, felizes esses teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Felizes. Que maravilha, né? Eu acho que era, não sei se é por causa disso, né? Mas deu certinho, né? Quando o pastor Fred dizia, bem-aventurado, feliz, feliz. O homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, né? A rainha de Sabá ficou lá, passou só um tempinho lá, né? Já ficou maravilhada com a sabedoria de Salomão. Aí ele disse, ainda mais os teus servos que estão aqui todo dia escutando essa maravilha. Não é a nossa condição, meu amado? Estamos todo dia na presença do Rei dos Reis, ouvindo a sua palavra. Lembra? Somos felizes ou não? Que condição maravilhosa, né? Era para nós pensarmos dessa forma, somos privilegiados, felizes. Temos aqui as maravilhas da palavra de Deus. E tem crente que passa semanas sem ler a palavra, imagina.
A rainha de Sabá diz: felizes são os teus servos que estão todo dia escutando da tua sabedoria, Salomão. E nós? Felizes, né? Os ímpios são desafortunados, não têm essa felicidade, não. São como a palha que o vento dispersa. Serão condenados no final. Um futuro, um presente terrível, um futuro pior ainda. Mas nós somos felizes, né? Felizes. Vamos ficar com essas duas coisas, né? Primeira, a fidelidade. Só tem dois tipos de pessoas: o justo e o ímpio. Lembrando, né? Impiedade é não glorificar a Deus. Não interessa se é cruel, se é uma pessoa honesta, mas não glorificar a Deus é impiedade. E será condenado por causa dessa impiedade. Só tem dois tipos, né? O justo e o ímpio. Primeira coisa, a fidelidade. Ambos são fiéis aos seus valores. O ímpio, fiel à sua própria mente, aos seus próprios pensamentos contra Deus. Os justos não. Prazer na lei do Senhor. Não quer saber de nada de conselho de ímpio, ele tem prazer na lei do Senhor. Fidelidade ao Senhor. E a segunda coisa, felicidade, né? Felicidade. Bem-aventurado, feliz, feliz. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor a muitos de nós aqui tornou justos. Não de nós mesmos, Pai, mas o Senhor nos justificou. E o Senhor colocou nas nossas vidas o Teu Espírito Santo e nos ajuda a viver de forma sensata, de forma justa e de forma piedosa neste mundo, Pai. E muito obrigado, Pai, porque somos felizardos, agraciados, Pai, por estarmos sempre na Tua presença, por termos a Tua palavra, Pai. Mas nos ajuda a meditar nela de dia e de noite. Ter prazer nela, Pai. Rejeitando mesmo o conselho dos ímpios. E nos ajuda a levar essa palavra aos ímpios, Pai. Aqueles que não são Teus adoradores de fato. Aqueles que vivem negligenciando a Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos abençoa, abençoa. Mais uma vez pedimos o pastor Herbert e a irmã Simone. E nos dá uma boa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém.